Bom dia, Jean, seja bem-vindo. Bom dia, Jomara, tudo bom? Tudo bem. Vamos aproveitar hoje, então, ao vivo aqui o Jean, né, para passar umas mensagens aí bacanas pra gente. Jean, o que na tua caminhada de vida aí te levou a chegar nesse caminho, buscar uma formação como coach e levar a palavra positiva, né, palavras bacanas, mensagens bacanas que a gente precisa muito, né? O que te levou para esse caminho? Então, durante muito tempo a gente vem absorvendo, Jomara, crenças limitantes na vida da gente devido a impactos emocionais que a gente sofre na infância, na nossa criação. E isso vai criando alguns bloqueios, alguns traumas. E, às vezes, nós nos focamos tanto naquilo que nós fazemos, né? Profissionalmente, vocacionalmente, e, às vezes, nos esquecemos de nós, da autoliderança. Então, quando eu fiz a formação em coach, hoje eu não sou coach, eu não exerço... Não atua profissionalmente? Não atuo. Quando eu e minha esposa nos formamos em coach, eu descobri que nós, às vezes, focamos tanto em liderar pessoas que nos esquecemos de nos autoliderarmos. Liderar as nossas emoções, liderar as nossas crenças, liderar as construções com base naquilo que a gente pretende conquistar. Então, foi onde que eu me inclinei e hoje eu uso muita ferramenta de coaching, embora eu sou em tempo integral pastor, né? Sou profissionalmente pastor, que eu sou remunerado, né? Para viver em tempo integral servindo a igreja. Mas foi exatamente isso, toda essa construção negativa que eu percebi, que eu construí. E o coach, ele é muito bom para isso, porque diferente do pastor, as pessoas buscam o pastor, Jô, para ter respostas. O coach não, o coach faz perguntas. Então, exatamente. O coach, ele faz com que a pessoa descubra que a resposta está dentro dela. Sempre, né? O coach é uma ferramenta, assim, fantástica que estourou, né? Explodiu, teve uma onda, assim, de profissionais se formando e depois ela foi se segmentando, né? Hoje tem coach para tudo, que bom, né? Coach é uma ferramenta muito importante, eu acho que realmente a chave do coach é a questão das perguntas, né? Quando um profissional, ele pergunta para o seu coach, a pessoa já sabe que a resposta está ali, né? Exato. Então, porque às vezes a gente não para aquele momento de silêncio e realmente se perguntar, né? O coach é aquela ferramenta do A ao B, né? Estou aqui e vou até ali. Mas aí tu falaste da questão dos traumas, das crenças limitantes, que é um tema que eu gosto muito também, porque todos nós temos, né, Jean? A gente tem aí na nossa caminhada as informações que a gente registrou na infância, né? Através das pessoas, das figuras de autoridade, né? Os pais, os professores e tudo que a gente vai ouvindo naquela fase da vida, a gente vai absorvendo como verdade, né? Exato. E depois a gente vai vendo que não é assim. Então, eu acho o coach uma ferramenta bacana, mas acho ele superficial. Eu acho ele dá respostas para a gente gerar ações, mas para a gente ir lá no fundo mesmo, né? E mexer nesses traumas, a gente precisa algo mais, né? Sim. Então, o meu trabalho hoje, ele tornou-se um trabalho diferenciado como pastor, justamente por eu poder fazer essa unificação, né? A minha vocação como pastor e ferramentas de coach, que não é nada novo, né? Quando a gente fala de perguntas, como leitor da Bíblia, agora estou lendo de novo, acho que por 15 vezes a Bíblia inteira, e eu observei que a Bíblia, ela é construída em cima de perguntas. O próprio Evangelho de Mateus, Jomara, Jesus fez 72 perguntas num livro com apenas 28 capítulos. Então, isso não é nada novo.
O que o coach está fazendo, na verdade, é reconfigurando e contextualizando. É isso. Está reconfigurando essas perguntas e contextualizando a vida das pessoas. Uma coisa que você frisou que é real. O coach, ele é superficial. Como tudo. Como a religião, né? Como a psicologia, enfim. Por quê? Porque está lá no profundo da pessoa. Ela vai ter que mergulhar lá e buscar isso. Né? Não existe nenhuma vara de condão que o profissional bate na cabeça da pessoa e a vida dela se transforma. Ai, que bom se fosse assim, né? Mas não é. Não é. As pessoas, às vezes, elas buscam a própria religião achando que vai ser dessa forma. Não é. Não é. A religião, ela prepara a pessoa que acredita numa vida eterna, numa vida pós-morte. Mas, enquanto isso não acontece, ou seja, enquanto ela não passa para outra dimensão, ela vai ter que saber ser humana. Ela vai ter que saber conviver com pessoas e principalmente com elas, que é a grande maior dificuldade hoje da humanidade. É verdade, né? Relacionar-se consigo mesmo, com certeza. Eu usei o termo superficial, estou pensando aqui, talvez não seja o termo adequado assim, para o coach. O que eu quis me referir no sentido que eu vejo assim, né? Eu já passei por atendimentos de coach e tal. Ele gera ação na pessoa, né? Mas nessas ações a gente acaba identificando essas crenças limitantes, mas às vezes o que eu percebo é que as pessoas não buscam entender essas crenças, né? Ir lá no fundo, buscar essas verdades, né? Que às vezes não são. Por exemplo, uma coisa simples, né? Eu tenho uma crença limitante que eu estou trabalhando de que eu não sou uma boa vendedora. Olha, que absurdo. Como diz o Ângelo Bertoncini, meu Deus, como assim, né? Uma pessoa que se comunica bem, uma pessoa que tem uma presença bacana, que sabe falar do seu produto. Como assim? Tem uma crença dessa, né? Mas algo aí tem escondidinho aqui dentro para eu ter esta crença, né? Mas já estou trabalhando, porque eu sou daquelas que eu vou fundo, sabe, Jean? E bem-vindo ao time, porque eu descobri também, lendo o livro do Napoleão Hill, Quem Vende Enriquece, que eu também não sou um bom vendedor. Eu não li. Muito bom. Quem Pensa Enriquece. Aí eu entendi Napoleão Hill é maravilhoso, né? Aí eu entendi porque eu sou um escritor pobre. Aí eu entendi porque eu sou um escritor que não sou rico através da venda de livros. Porque eu sou um escritor, me considero um escritor razoável, né? Um escritor bom, mas não sei vender. Tenho dificuldade de vender. E já tentou identificar de onde vem essa crença? Com certeza. Vem disso que eu estou falando durante essa semana no programa Lidere-se. Essa semana o teu tema é gestão... Inteligência financeira. Inteligência financeira. Então, é isso aí. São as crenças que eu criei com relação à finança. Eu tive uma infância onde eu já comi na lata do lixo, onde eu passei uma vida de privação financeira muito grande. Então, eu acredito que isso acabou criando alguns bloqueios. Claro, né? Com certeza. Não adianta, vem tudo. Eu também sei de onde estão as minhas crenças, né? Minha mãe era toda... sempre foi muito essa coisa assim do dinheiro, né? Não vai dar e tal. Então, a gente vai absorvendo aquilo ali. Mas o importante é a gente ter o conhecimento, né? E com o conhecimento gerar ação, né, Jean? E aí esse é o propósito que tu traz aqui diariamente no teu quadro. Como é que tu pensa? Como é que foi para ti? Faz quanto tempo que iniciou o quadro? Acho que uns 3 meses, acho que uns 3 meses, né? Mais ou menos. Como é que tu pensa ele? Como é que tu elabora? Essa semana eu vou falar disso. Como é que tu estabelece essa tua rotina? Então, eu tenho... Para quem não sabe, né? Vou dar os bastidores aqui. O Jean vem toda quinta, né? Toda quinta. Toda quinta-feira. Hoje é dia de gravar, então. Hoje é dia de gravar. Vem toda quinta-feira aqui e grava todos os programas da semana, gente. Então, tem que ter uma organização aí para isso, né? Então, eu tive algumas ferramentas. O livro. Tá. Esse é teu livro? Esse é o meu livro, que inclusive eu trouxe para te presentear. Opa, obrigada. O livro Lidere-se. Show. Então, esse livro eu escrevi no ano passado, lancei em setembro do ano passado. Só que eu venho trabalhando também num livro há 11 anos
que é o livro Frases que Enriquecem Mentes. Então, tu gosta de frases, né? Adoro. Eu também adoro. Adoro frases. Então, olha só. Esse livro, eu venho trabalhando nele faz 11 anos e eu vou estar lançando ele agora no mês que vem. Opa. O livro Frases que Enriquecem Mentes. Tem 344 páginas. Esse aí tem só 192. E tem mais de 5.200 frases. Ai, que maravilha. Em ordem alfabética. Em ordem alfabética. Tipo, eu quero falar sobre amor. Todas as frases de amor. Grandes escritores. Geralmente eu começo com uma frase, com a minha frase, e depois de vários escritores. Ai, vários. Que maravilha. Já tem data? Já. Mais ou menos pela segunda quinzena do mês que vem. Nos avise, hein, para trazer aqui para lançar oficialmente aqui, exclusivo na TV, né, tia? E esse livro é um livro que eu venho trabalhando há 11 anos. Então, é um livro que foi bem exaustivo, né, para elaborá-lo. E, para mim, assim, foi um marco na minha vida. Então, ele me ajuda. Né? Como o meu Lidere-se, ele é temático, e existe um outro gatilho também que eu uso. Por exemplo... Deixa eu passar aqui o... Vai, conta aí pra gente. Deixa eu passar um plus aqui, olha só. O programa que eu vou gravar hoje à tarde, os programas, né, os 5 programas, eu pesquiso sobre que dia é, por exemplo, dia 16 de julho, que cai semana que vem. É o dia da liberdade de pensamento. Eu faço programa em cima, lidere seus pensamentos. Bacana. Então, quem assiste o programa tem até a impressão que é ao vivo, né? Porque eu digo, você sabia que hoje, dia 16 de julho, é o Dia Internacional da Liberdade de Pensamento, que começou tal, através do fulano de tal. Então, falo sobre lidere seus pensamentos. Então, o Jean já deu spoiler aqui do conteúdo da semana que vem. É mais ou menos isso. E é bacana mesmo, né? Porque a gente é pensamento, né? Tudo que a gente pensa, né? Como diz aí na lei da atração, né? Que às vezes as pessoas popularizam um pouco, mas se a gente for estudar é algo fantástico, né? Porque é aquilo que a gente pensa, que a gente crê. A gente estava falando aqui antes sobre a questão do Covid, né? O Jean perguntou se eu já peguei. Eu disse, não peguei, né? Mas eu sempre digo assim, lá no início, que quando tudo isso aconteceu, eu determinei, eu não vou pegar esse negócio assim, não. E eu vou me blindar o máximo possível de muita informação, de muita. Acredito sim que além dos cuidados todos, essa força do meu pensamento, essa determinação de que eu não pegaria, até agora não peguei, sim, me ajuda, sabe? Eu creio muito nisso. Eu também creio. Há um texto na Bíblia que diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, uma coisa que eu falo no livro e falo nas minhas conferências, a conferência Lidere-se, é que a mente mente. A mente mente. Por isso que ela se chama mente. Então, muitas pessoas, por não entenderem isso, Jô, elas acabam transformando medos em fobias. Não tem problema ter medo, todos nós temos medo. Uns têm medo de elefante, de leão, e outros têm medo de barata. E não podem ser ignorados. Né? Ou feito bullying. A pessoa tem medo. Eu tenho um irmão que ele coloca um sapo dentro da camisa. Não tem medo de sapo. Mas se uma carochinha dessa de luz grudar nele, ele se mata correndo. Então, falando de mente e de medo, as pessoas elas precisam ter inteligência emocional para não transformar esse medo que elas têm em fobia. Elas precisam saber controlar esse medo da mente. O que é claustrofobia? É a pessoa estar num lugar fechado, no elevador, por exemplo, está eu e você no elevador. O elevador trava. Aí falta o ar só para mim, para você não. Isso é o quê? É a mente mentindo. Né? Eu tenho uma amiga em Criciúma que ela é psicóloga, ela é coach também. Hoje ela se especializou como coach de relacionamento. E ela sempre disse assim para mim... É a minha especialidade. Minha e da minha esposa, coach de relacionamento. Ela sempre diz assim, amiga, a mente da gente é burrinha. Ela acredita no que a gente colocar. O que a gente disser, ela acredita. Porque ela não define o que é certo e o que é errado, né? Então, naquilo que ela acredita, que a gente definiu que é verdade, pronto, para ela é verdade. Ela não vai te dizer, olha, não, você está enganada. Não, você diz que né? Eu gosto daquele trecho do livro, do documentário lá do Segredo, né?
quando aparece lá o gênio, né? E diz assim, seu desejo é uma ordem. Às vezes, quantos pensamentos limitantes a gente tem durante o dia, né, Jean? Muitos. A gente tem que estar toda hora se policiando, né? E às vezes eu penso alguma coisa, aí eu imagino assim, eu trouxe aquela imagem assim para levar para a vida mesmo. Eu imagino seu desejo é uma ordem. Aí, cancelado. Vamos substituir isso. O pensamento é muito poderoso. Agora eu te pergunto, na tua vida profissional como pastor, né, em que tu une a ferramenta do coach, isso é fantástico. Não no altar, eu uso a ferramenta do coach no dia a dia, no teu trabalho. Não, nos meus atendimentos individuais. Como é que tu levas essa mensagem para as pessoas, assim, desse poder realmente que a gente tem do pensamento aliado à fé, né? Porque o que é a fé para ti, Jean? Então, para mim, Jean, a fé Deixa eu te explicar. A nossa vida é um carro. Deus é o caminho. Um carro precisa de um caminho, de uma estrada. Certo? Um carro precisa de um motorista. Eu sou o motorista. Deus é o caminho. A minha vida é um carro. Eu sou motorista. Mas a fé é o combustível que vai fazer esse carro se mover. Entendi. Entende? Ótima analogia. Então não adianta eu ter fé, não adianta eu ter combustível. Eu tenho que saber direcionar esse carro. Porque muitas pessoas, em nome da fé, se endividam. Eu falo sobre isso. Muitas pessoas usam a fé para comprar o que não pode, com o dinheiro que não tem, para impressionar quem não merece. Então, a fé, ela precisa ser coerente. A fé precisa ser inteligente. Hoje, uma das coisas que me deixa feliz com o meu programa, quem assiste meu programa não sabe se eu sou pastor, se eu sou evangélico, se eu sou católico, se eu sou espírita. Porque eu não estou no programa para fazer proselitismo. Eu estou para levar uma palavra transformadora para as pessoas. Né? Então, eu acho que a fé é isso. Resumindo, a fé, ela me faz ver o invisível, crer no inacreditável, no incrível e receber o impossível. E é assim que eu defino a fé. Que bacana. E no teu dia a dia, como é que tu percebes as pessoas com quem tu tens contato, as pessoas que estão lá na igreja? Como é que tu observa essa fé nas pessoas? Porque tem pessoas assim que têm uma fé incrível, né? Quase que assim, em todas as religiões, né? Porque, para mim, assim, na verdade, eu hoje sou uma pessoa, assim, que eu não defino religiões, né? Para mim é Deus. Certo. Pronto. É a gente e Ele, né? Somos todos filhos dele, todos irmãos. Mas como é que tu percebe, assim, que as pessoas realmente têm a fé para transformar as suas vidas? Tu tem, assim, alguns casos em que tu viu, assim, nossa, essa pessoa realmente transformou a sua vida pela fé que ela tem? Então, eu acho que quando falamos de pessoas, cada indivíduo é um indivíduo, né? Dentro de qualquer segmento tem as pessoas que creem mais e as que creem menos. E o que leva? Por exemplo, a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir. Só que a incredulidade também vem por ouvir. Então, a minha fé, ela depende muito das pessoas que eu estou conectado. Se eu me conecto com pessoas que são pessimistas, automaticamente eu vou absorver. Eu acho que a gente se torna um resumo das pessoas que a gente convive. As pessoas que é das 5 pessoas que a gente mais convive. Exato. As pessoas que regularmente frequentam uma igreja, elas tendem a ter mais fé, com base naquilo que elas ouvem e veem. Então, elas estão conectadas ali com um grupo. Uma das pessoas, para mim, que mais demonstrou fé foi a minha esposa, né? Por ter casado comigo. Isso teve que ter muita fé. Né? Essa é boa. E a gente está casado faz 30 anos, vai fazer em janeiro, e ela teve que ter muita fé, né? Que legal. Eu te pergunto essa questão da fé, porque eu estou assistindo, até foi indicação do professor Tainha, nosso colega aqui da TV.
a série Maria Madalena na Netflix. Eu tô adorando, gente. Deixo a indicar. Eu gosto muito das histórias bíblicas, né? Nesta minissérie, a protagonista é Maria Madalena, eles narram a história dela, mas tem em paralelo toda a história ali de Jesus, né? E aí foi essa semana ainda que, acho que foi terça-feira, que eu cheguei bem cansada, bem estressada, assim, foi um dia bem conturbado. E eu disse, quer saber, não vou mais olhar o WhatsApp, não vou mais responder ninguém, eu vou lá pra minha série, que eu vou me distrair. E quando eu vi era 1h da manhã, gente. E nos episódios que eu assisti na terça-noite, teve um em que Jesus tem todas as pessoas ali em volta dele para serem curadas e tal. Mas aí chega um pedido especial, que é uma criança e tal, e ele disse, eu já venho atender vocês, eu vou lá ver essa criança. E quando ele estava passando ali no meio da multidão, ele sentiu que uma mulher tocou o manto dele, né? E ele sentiu, assim, aquela energia, e ele parou e disse, quem me tocou? Né? E ela ficou meio assim e tal, mas ela foi e falou, fui eu. Né? E aí ela tinha feridas no rosto e tal, e as feridas já tinham sumido. E aí ele perguntou, por que é que tu tocaste no meu manto? Ela disse assim, porque eu tinha tanta fé que se eu apenas pudesse chegar perto do Senhor e tocar o seu manto, eu ficaria curada, né? Sim. E aí ele sorriu, eu me emociono com essas coisas, gente, eu adoro essas passagens, assim, acho que fazem a gente refletir bastante. E ele, aí depois, ele, né, com os discípulos e tal, ele disse assim, a demonstração daquela mulher é a fé, que vocês tanto me questionam, porque os discípulos ficam o tempo todo questionando ele, né? E aí ele disse que é uma fé, ela simplesmente acreditou que se ela pudesse tocar, ela não precisava ter a mão, o toque, ela só encostando no manto, ela teria a cura, né? Aí eu disse, caraca, isso é fé, né? Eu tive... É uma passagem linda. Eu tive dois momentos que a minha fé foi muito desafiada, né? Uma foi quando eu tive um tipo de hepatite que não tinha cura, né? A infectologista disse, esse tipo de hepatite não tem cura. E aí eu comecei a buscar em oração muito por essa cura e eu recebi a cura. E foi interessante que, além da hepatite, e na época a minha esposa estava grávida de 7 meses, e aí ela disse, tu pode morrer em 10 anos. E a tua esposa corre risco de morte também, ela é criança, porque esse tipo de hepatite é tão perigoso na gravidez quanto a rubéola, muito perigoso. E aí eu a princípio fui chantagear Deus, né? Na minha imaturidade, fui dizer que eu não merecia, que era injustiça eu ter ficado assim e tal, porque eu contraí, eu era cabeleireiro, então eu contraí, deve ter sido em contato com algum sangue. Eu fui 20 anos quase cabeleireiro, meu filho hoje é cabeleireiro. E aí, até que Deus me deu uma direção e eu passei um óleo. Só que eu tinha um mal-estar desse lado, então eu passei um óleo ungido, né, desse lado e orei. E eu recebi a cura. Só que quando eu voltei na infectologista, foi muito interessante, por quê? Porque eu orei e ungi desse lado. Só que na minha ignorância, eu não sabia que o fígado, na verdade, ficava desse lado. Então, eu orei errado. Mas ainda assim, eu fui curado. Então, isso é incrível em Deus, que Deus ele releva a nossa ignorância. Ele releva a nossa ignorância. E mesmo assim, eu fui curado. Não tenho mais nada de hepatite, isso já faz 20 anos. Minha filha, que estava no ventre da minha esposa, né, com 7 meses na gravidez, hoje é tecladista, está casada, tem 22, 21, mais ou menos. Esse foi o momento que eu percebi a minha fé muito latente. Como é que tu recebeu essa indicação, essa inspiração? Olha, vai lá, passa um olhinho e ora. Então, e crê. Assim, o momento que tu ativa a fé, Jomara, é um momento de muita luta, de muita dúvida.
porque nós somos racionais. Eu sempre empendi na igreja mais para o lado do ensino, do conhecimento, da leitura, da razão. Então, isso acabou me atrapalhando em alguns momentos. E esse foi um. Eu tive uma certa resistência, mas aconteceu. Outro momento assim, de fé que a minha fé foi muito desafiada foi quando eu e a minha esposa estávamos numa conferência Fire, conferência Fogo, em Curitiba, e lá nós recebemos uma direção para doarmos a nossa casa, que era a única coisa que nós tínhamos na vida, que eu construí durante quase 20 anos, cortando o cabelo, uma casa com 4 quartos, 2 banheiros, 4 escadas, uma casa top. Para nós que quando casamos, moramos 3 anos numa varandinha de 3x5, sem banheiro, então aquela casa era o ápice financeiro da nossa vida, né? A única coisa que nós tínhamos e não recebemos de herança foi algo conquistado com muito suor, né? Muito suor. E aí eu recebi esse direcionamento para doar a casa. Olha a dificuldade. Porque a gente tem muita fé quando é para receber. Aí eu fui conversar com ela, né? Porque qual era a minha ideia? A minha ideia é que ela não aceitasse para eu dizer para Deus, ó, foi ela que não quis. Mas sei, olha, isso está lá na série também, ó, quantas mulheres são judiadas, cruz. Aí eu disse, eu vou falar com ela, pensando, tomara que ela não queira. É minha casa, a única coisa que eu tenho na vida. Aí fui falar com ela, ela deu uma risada e disse assim, ó, Deus já falou que isso iria acontecer há 10 anos atrás. Então eu olhei para ela e digo, então tá certo, fechou o esquema. Doamos a casa, fomos morar de aluguel, né? Hoje a gente mora em cima de um terreno de herdeiros. Era um congresso? Numa casa, era uma conferência em Curitiba. A gente não doou a casa no lugar onde a gente estava, a gente doou a casa para a igreja que eu sou pastor, né? Mas, tipo, hoje, se eu morrer ou coisa parecida, é da instituição, não é mais nossa. É da instituição. Então, a gente foi morar de aluguel e tal. Hoje ainda a gente não conquistou a casa dos sonhos, a gente mora numa casa mista, uma casa simples, né? Em cima de terreno de herdeiros. Mas foi um momento, assim, frisando, né? Eu não quero que a atenção se volte para a minha bondade, porque não foi bondade minha, porque eu tive muita resistência. Não foi mérito, eu não vejo assim como mérito meu. Mas foi algo assim que a gente sentiu realmente que teve que usar fé. Porque mais do que quando foi para receber a cura. Porque você ter que acionar a fé para ser agente de bênção, de doação, isso foi mais difícil. Ali realmente a gente teve que usar fé. Interessante. Qual das passagens da Bíblia, assim, já que tu já leu, né, inúmeras vezes, que tu mais gostas, assim, que é a que mais te emociona, que é a que mais te apega? Que mais me chama a atenção? Então, a Bíblia, ela tem mais de 31 mil versículos, né? Tem mais de 31 mil versículos. Então, eu estou lendo ela agora, terminando de ler 16 vezes inteira, e é interessante como ela se renova. Leu o Velho e o Novo Testamento? Tudo. É interessante como ela se renova. Então, a Bíblia, ela é muito momentânea. Muito momentânea. Sim. Tem texto que você lê hoje, que te fez chorar ontem, que hoje não é relevante aquele texto. Então, e tem coisa que tu leu e diz, não acredito que eu já li isso 16 vezes. Aquilo realmente falou comigo. Agora, para mim, um dos textos mais relevantes é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, por que esse texto para mim é relevante? Porque fala de um amor demonstrativo. Um amor realmente que não é na prédica, é na prática. Sabe? Eu acho que as pessoas hoje, Jomara, elas estão muito cansadas de promessas, de falas. Eu estava dando uma palestra segunda-feira estava dando uma palestra na Câmara dos Vereadores sobre o trabalho social que a nossa igreja faz, que é um trabalho que a gente dá assistência a quase 100 famílias, quase 100 famílias cadastradas, e a gente faz isso há 2 anos. A gente dá mais de 1 tonelada de comida todo mês. Nós não temos ajuda governamental, ajuda de políticos e nem ajuda de empresários. É o povo que
que contribui. Então, nesse período, nesse 1 ano e 3 meses de pandemia, foi muito desafiador fazer esse trabalho, porque teve muitos meses, como a nossa igreja é uma igreja muito grande, né, e o aluguel não é barato, a gente teve que transferir compromisso financeiro de um mês para o outro. E a gente conseguiu manter essas quase 100 famílias sendo alimentadas com mais de 100 cestas básicas, com mais de 1 tonelada de comida todos os meses. Eu estava falando isso na Câmara dos Vereadores, que as pessoas hoje, existem algumas classes que estão desacreditadas: políticos, pastores e padres e policiais. Esses 3 P's hoje. As pessoas estão muito desacreditadas. Então, há uma necessidade de resgatar essa imagem. Por que tu achas que os pastores e padres estão desacreditados? Por conta do mau testemunho. Por conta das pessoas perceberem que é muito bonito o sermão, mas não há disponibilidade para sermão. É muito levantado o dedo para quem merece e pouco estendida a mão para quem não merece. Esse é o meu conceito sobre a nossa classe. Então, as pessoas elas precisam ver. Não é comum achar um pastor que tinha uma boa casa e hoje mora simples porque doou. Geralmente é o contrário. Ele iniciou na igreja com uma casa simples e hoje tem uma mansão. Não que isso seja errado. Se ele teve um salário, ele administrou bem o salário, ele é digno disso. É uma profissão, né? É uma profissão. Ele é digno disso. Mas eu estou falando que essas 3 classes, policiais, padres e pastores, né? Não, político e policial... Então... Eu fecho. Então, mas não podemos generalizar. Não, claro que não. Não óbvio que não, né? generalizar. Mas também vamos combinar, né, Jean, que eles deixam... Exato. Né? Quicando aí a bola, mas fazer o quê? Não se pode generalizar, claro. Exato, a grande maioria, né? Mas... Então... eu sou batizada luterana, né? Sim. Minha família é toda luterana. Certo. E desde criança, assim, sempre vi, né? Pastor. Era uma coisa engraçada, assim, né? Porque vem lá da infância, né? As coisas, sim, né? Então, a minha mãe dizia assim, católico, né? Tipo assim, nós, tá? Não se mistura, né? Sim, cada um para um lado. E eu ficava, né, pensando assim, mas por que o padre não casa e o nosso pastor aí lá não sei mais hoje se é assim, mas era assim, né? Tinha a igreja lá em Juí. E bem na frente da igreja, a igreja tinha 2... Juí é Rio Grande? Rio Grande do Sul. Certo. Tinham 2 gaúcha, casas. Então? Sou gaúcha. Minha esposa também. De onde? Viamão. E aí tinha a casa do pastor e tinha mais uma casa onde a congregação usava, assim, para as mulheres faziam o chá da tarde, que também tudo era arrecadado aí para as causas e tal. E era uma estrutura, assim, até bem boa, né? E aquilo tudo eu me questionava. Mas, enfim, vamos deixar os policiais e os políticos para lá. Fiz essa pergunta só por uma curiosidade mesmo. Mas já que a gente está falando dessa profissão de pastor, como é que uma pessoa se torna pastor, né? Tem que estudar teologia, qual é o caminho? Então, deveria ser. Infelizmente, hoje, com a liberdade de expressão religiosa no Brasil, se tornou muito fácil ser pastor. Ao mesmo tempo que isso é bom, é perigoso. Perigoso porque nós temos visto uma demanda muito grande de pessoas que se frustraram profissionalmente e aí optaram pela vocação pastoral. Vou virar pastor. Vou virar pastor. Abro uma igreja, exatamente, boto lá um nome qualquer. Eu sei falar bem, eu já li já decorei 4, 5 versículos da Bíblia. Então isso tem sido pregar. Isso tem sido muito perigoso. Muito perigoso. Né? Porque um pastor ferido, Jomara, um pastor decepcionado, um pastor que foi machucado, ele pode se tornar uma arma. Ele pode ferir pessoas com a outra ponta da mesma vara que ele foi ferido. Então, eu acho que, claro, que ser pastor não é formação.
é vocação. Mas se puder ter a vocação e a formação, perfeito, melhor. Hoje, um dos meus objetivos com o programa de TV e com tudo, com os livros, é mostrar que é possível, sim, você ser um líder religioso e ser inteligente, ser humano, ser uma pessoa, uma pessoa relacionável. É perigoso, né? Porque como tu mesmo disseste, somos ignorantes, né? Muitas vezes a gente... aí Deus, né? Vou passar porque né? A pessoa não... Porque a gente vê muitas pessoas, o pastor falou. Não, o pastor disse que pode, o pastor disse que não pode. Aí parece que aquilo ali está decretado. Virou lei. E aí realmente é perigoso. Porque realmente a gente viu uma coisa assim, cada esquina que tu passa tem uma igreja. Né? Então, aí perguntaram para mim um dia, pastor, você prefere igreja ou bar? Eu disse, depende. Porque o bar prejudica o fígado. Agora, uma igreja cujo líder é descompensado teologicamente, ele prejudica a alma, ele decreta destinos e isso é muito perigoso. Verdade. Jean, existe uma fórmula correta para se orar? Só tem um tipo de oração que Deus não escuta. É a oração que você está fazendo, mas não crê. Então, a incredulidade bloqueia o agir de Deus. Até um remédio. Se tu tomar ele e tu não crê naquilo, a tua profissão, se tu acordar para a mente, se tu acordar e tu não crê que o teu dia vai ser um dia espetacular e que Deus te deu 84.600 segundos extraordinários para te viver aquele dia, então não existe uma fórmula para orar. Ajoelhado, em pé, sentado. Não existe. Eu não oro no banheiro. Eu oro no banheiro. Eu oro em qualquer lugar. Como é que vocês oram em casa? Como é que é Não existe. Eu creio que quando você dobra os joelhos, é uma postura assim de humilhação. Seria legal. Mas a Bíblia manda orar em todo o tempo. Então como que você vai orar em todo o tempo? De joelhos. Você vai viver 24 horas ajoelhado? Então, pode ter aquele momento, né? Então não é uma fórmula, é uma essência. Né? É uma essência. Porque você pode orar no pensamento. Tem uma passagem ali nessa série também que Jesus fala isso e vem ao encontro daquela outra, né? Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente medita... Aqui é para entrevistado? Para entrevistar. Quando a gente medita, a gente escuta a Deus. Que às vezes a gente só ora pedindo, ou, né? Eu oro mais agradecendo, porque eu não... eu tenho tanto para agradecer eu sou bem pedichão. Eu acho que eu tenho que ser mais pedinte. E aí tem essa frase, né? Que diz, quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente medita, a gente escuta a Deus. Porque às vezes a gente... Fala, mas não para escutar, né? Aí é tipo assim, meu filho, tô te mandando a resposta, tu não tá vendo, criatura. Não para, né? Não para aquele minutinho para meditar, para refletir, para respirar, para conversar. Exato. Mesmo, né? Oração não é monólogo, né? Oração não é você expor para Deus suas necessidades, é um diálogo. Nós temos a casa de oração na nossa igreja que funciona há mais de 3 anos. De segunda a sexta, das 6h30 da manhã às 7h30. Hoje eu já estive lá, das 6h30 às 7h30. E o pessoal novo que vai lá e me vê orando, eles até estranham, porque minha primeira meia hora eu não abro a boca. Ninguém ouve a minha voz na primeira meia hora do meu período de oração. Eu só tento ouvir Deus, ouvir meu coração. Eu fico em silêncio, eu fico em meditação. Depois, então, eu começo a falar. É assim que eu oro, mas não quer dizer que seja a fórmula correta. E eu lembrei da série também, porque Jesus diz assim para Pedro, né? Meio que diz assim... porque Pedro diz assim, eu oro, eu tenho fé e tal. Daí ele diz assim, tem certeza que tu estás orando? Eu acho que tu não está escutando. Né? Então, bem interessante a série aí, gente. Quem gosta, ó. Jean,
quem quiser adquirir o livro Lidere-se, como é que pode fazer? Aproveita para vender aí, vamos vencer nossas crenças aqui. Então, quem Como gosta... é que faz para adquirir o livro? Quem gosta de ler... A gente só não pode dar o valor aqui, tá? Não? Não, a gente não pode na TV falar em valores. Custa menos de 1.000. Olha só, esse livro Lidere-se, ele, quem gosta de ler virtualmente, né? Tá. Tem na Amazon para comprar. Eu não, gosto do papel. Eu também gosto de fazer risquinho, caneta, papel. Riscar tudo. Eu também. E quem quer ler no papel pode adquirir na nossa igreja. Tá. Já tô fazendo, pode fazer o merchan. Onde é que fica a igreja? A nossa igreja fica na rodovia SC 447, Jardim das Avenidas, próximo da Faculdade Unisul. Ministério Teu Reino é uma igreja que não tem cara de igreja, que não tem o nome na frente. Tá. Só tem um escrito Jesus lá. É preta com cinza, parece o crematório. Mas é uma igreja, tá, gente? Quem passar ali na frente. E... Pode adquirir lá. E na livraria também, eu sempre esqueço o nome da livraria. Tem na livraria Fátimas também. Tinha no shopping, não sei se ainda tem, se já venderam todos. Na Nobel. Na Nobel também tinha. Então tá fácil, gente. Ó, tem lá na livraria evangélica... não tem mais. Não tem mais. E aquela que fica ali na frente da Cacau Show, quase ali, não tem? Tem. Ali tem. Tá. Ali é um ponto legal, assim, pra gente encontrar livros, assim. Ela tem bons títulos lá. Jean, muito bom o nosso bate-papo. Demorou, né? Gostei e quero voltar. E quero agradecer a Vanessa aí, né, pela indicação. E voltará no lançamento do livro, me passa a data. Vou passar. Que a gente já agenda. E eu não li nem os comentários, né, de tanto que vou aqui. Luiz André Alano, bom dia na audiência. Abraços. Tá aqui a Simone do Facão também, virou fã aqui do TV Sul Mulher. Bom dia, Simone. Quem mais está por aqui? Flávia Matias de Freitas. Ana Júlia está mandando um beijo para a pastora e o pastor. Rosinete Andrade, tem orgulho do meu pastor. Um abraço a ele. A Rosinete também, curiosa para saber a série que a apresentadora tanto fala. É a série Maria Madalena, Netflix. Né? É muito interessante porque... a gente pode fazer várias reflexões lá, inclusive eu estou refletindo. Nada acontece por acaso, né? O Taim indicou essa série, eu comecei a ver e eu estou justamente aí fazendo um trabalho na internet para mulheres, né? Relacionado a crenças limitantes. E ali a gente pode ver como as mulheres eram tratadas, assim, tipo, não podiam nem sentar à mesa junto dos homens para fazer a refeição. Então, quer dizer... imagina quantas crenças a gente traz aí na alma já, né, a mulher. Então, bem bacana, indico mesmo a série e a gente ainda pode acompanhar aí essas passagens bonitas de Cristo, né, quando passou aqui pela Terra. Quem mais está aqui? Dete Artesanato, bom dia. Adoro o seu programa, grande abraço. Obrigada, pessoal, bastante gente aqui no Instagram. Carlos do Sax, bom dia, gente linda. Luzia, bom dia. Aqui mensagem linda, o pastor Jean está passando para todos. Estou amando esta entrevista. Então, Jean vai voltar aqui no programa, no lançamento do seu próximo livro. Quem quiser adquirir o Lidere-se, tá? A gente já deixou aí os pontos de venda aí nas principais livrarias da nossa cidade. Também lá na igreja, no Ministério Teu Reino, em Araranguá. E acompanhe, né, o Jean diariamente aqui de segunda a sexta na TV Sul Catarinense, sempre no intervalo entre o Sul Notícias e o TV Sul Mulher tem o quadro Lidere-se e volta ao final do TV Sul Mulher, antes do Jornal do Meio-Dia, diariamente aí o Jean trazendo aí mensagens pra gente. O tema dessa semana é a inteligência financeira, é isso? Inteligência financeira. Inteligência financeira, né? Oremos, temos que ter fé para ter muita inteligência financeira, né, Jean? E semana que vem ele já deu um spoiler aí, né, Jean? Qual é o tema? Pensamento? Vai ter um dia que eu vou falar sobre liberdade de pensamento, que é o Dia Mundial. Não sei se é o dia 16 ou 17. Então, é isso aí, todos convidados. Obrigada, Jean, sucesso aí para vocês, né? Somos colegas, a casa é sua também.
precisando aí, estamos aqui. Eu quem agradeço. Eu só posso deixar um convite Claro. especial, rapidinho? Todo segundo sábado do mês é o dia em que a gente doa esse auxílio alimentação para as famílias. Se alguém quiser ajudar, né, pode nos procurar. Como é que faz? Pode Leva entrar lá? em contato comigo, pode levar lá. A gente recebe a doação sempre na segunda sexta-feira de cada mês e distribui no segundo sábado de cada mês. Tá, inclusive tá aí na tela o Instagram do Jean, né? Jean, bota ali na tela, tá aí. Isso, Jean Silva. Isso, ponto oficial, né? Isso. Com 2 Fs. Sigam lá no Instagram, pode se comunicar com o Jean por lá mesmo, quem quiser fazer a doação aí, colaborar, sempre muito bem-vindo, né? É a parte que a gente tem que fazer. Meus amores, temos mais 2 entrevistas na manhã de hoje, então tem que levar o meu tempo ali controladinho, senão o Joãozinho puxa minha orelha. Vamos fazer um rápido intervalinho agora e em seguida a gente volta com o quadro Despertar da Bárbara Rosa e com a nossa próxima entrevista da manhã vamos receber a doutora Natália de Oliveira Souza Locke, ela que é pediatra. E estamos numa época aí danadinha, né? Que as crianças ficam muito expostas aí, todos nós, né? Mas com as crianças a gente tem que ter aquele cuidado especial. Então vamos pegar aí as dicas com a doutora Natália, tá bom? Já voltamos. Não saia